Fala galera, o Flamengo e Botafogo não saíram do zero no placar, em um clássico movimentado no Maracanã, com chances para os dois lados. As equipes brigaram bastante, viram os dois goleiros trabalharem e no fim sentiram falta de seus desfalques. Arrascaeta do lado rubro-negro e Arthur pelo alvinegro. Pior para o Flamengo, que era o mandante da partida e viu o Palmeiras, seu adversário direto na parte de cima da tabela, abrir vantagem de 4 pontos na liderança do Brasileirão. Vamos acompanhar aí a análise da turma do Linha de Passe sobre os jogos. Vamos lá, a gente lembrou aqui que o Flamengo vai ter um jogo pela Libertadores, que é uma final, é outra final de Libertadores para o Flamengo. Não pode titubear. É um adversário mais acessível. Depois do Palmeiras, isso. Depois do Palmeiras, falando da Libertadores. É um adversário mais acessível, vai ser no Maracanã, fazer saldo e tal, etc. O grande desafio era ganhar por 2-0 da LDU, conseguiu, mas tem que, né? Imobilizado. Tem que ir mobilizado e tem que ganhar esse jogo. Sim. Ponto final. Tem que mobilizar o time principal. O Palmeiras já não tem esse problema. O Palmeiras, inclusive, já está classificado como melhor campanha. Se vai ganhar, perder ou empatar, não importa mais. O Palmeiras já tem a melhor campanha. Então, a realidade dos dois de Libertadores é diferente. Aí, voltando um pouquinho antes para o jogo do Campeonato Brasileiro, que é no Allianz Parque. Você lembrou bem. Se o Palmeiras vence, vai ser a 10ª rodada, tô certo? É isso? 10ª rodada, né? 10ª rodada. Se o Palmeiras vence, ele pode, na 10ª rodada do campeonato, abrir 7 pontos de vantagem em cima do Flamengo. E aí você fala, pô, mas o campeonato não tem só Palmeiras e Flamengo, né, William? Pode ser o Cruzeiro lá no meio, já o Bragantino podia ter sido, pode ser tudo isso. Bragantino não. Pode ser tudo isso. Mas a gente sempre olha para os dois aí, porque a gente sabe dessa rivalidade que foi crescendo nos últimos anos. Isto coloca uma pressão no Flamengo para o próximo domingo. O Flamengo entra no jogo pressionado a não perder para o Palmeiras. Mais que o Palmeiras. Sem dúvida. A não perder, com certeza. Mas está... A ganhar, talvez não, mas além a não da pressão perder, da Libertadores, com os resultados de hoje e o confronto de domingo, o Flamengo entra na próxima rodada, já na 10ª rodada do Brasileiro, pressionado a não perder um jogo? A não perder. A não perder. A questão aí é matemática. Né? E a gente não pode esquecer que é um Flamengo que vem de outras pressões. Sim. Vem da pressão na Libertadores. Ainda que o Flamengo se classifique na Libertadores, eu acho que vai classificar. Também acho. Né? Mas não é a classificação do jeito que se sonhou. Dos sonhos. Tinha que ser primeiro sobrando nesse grupo. É. Então tem toda aquela questão do Flamengo ter que se provar e que não é colocada para o Palmeiras. Não é. A gente volta naquela coisa dos termos estéticos, que tem muito a ver com a comunicação do técnico do Flamengo com a sua torcida. Tem o lado bom, que é uma coisa que acabou vitimando o Tite. O Tite nunca conseguiu essa simbiose com a torcida do Flamengo. O Tite queria um futebol, a torcida queria outro. Agora o torcida e técnico querem o mesmo futebol. Sim. Mas, por outro lado, para usar um termo que você acabou de usar, uma pressão também não só por esse futebol, mas que venham resultados com esse futebol. Então, acho que o Flamengo está pressionado a não perder. Pelo menos um empate, desenvolvendo um bom jogo contra o Palmeiras, um jogo equilibrado, um jogo de competitividade, que esse Flamengo também não é só essa coisa fantasista. Essa coisa fantasista vem muito da competitividade desses jogadores, do que o Felipe Luiz está tirando desses caras. Né? Eles jogam com fome. E quem não está jogando com fome, o Felipe Luiz cobra, acabou de cobrar o Pedro aí no meio da semana. Então eu acho que o Flamengo é muito pressionado a isso. E essa questão matemática. Se abre esse abismo que você falou de 7 pontos, vai preocupado para o Mundial. Eu acho que o jogo ficou tão grande por causa desses resultados que na cabeça dos jogadores, de quem está dentro do Flamengo, a partida de domingo vai tomar muito mais a atenção dessas pessoas do que o jogo da Copa do Brasil e o jogo da Libertadores. Não que o Flamengo vai pensar muito pouco na Libertadores. Cuidado, até bom domingo. É bom não pensar tão pouco. O jogo da Copa do Brasil, a coisa está super bem encaminhada. Super bem encaminhada. Eu não acho, não. Eu acho que é o jogo da Libertadores que molda o que vai acontecer domingo. Não é o jogo do domingo. Não, o jogo da Libertadores é depois do jogo do domingo. Não, eu sei, mas aí eu jogo sem Arrascaeta, jogo sem Arrascaeta, Pulgar, De La Cruz e Gerson. Aí eu tô ferrado na Libertadores. A prioridade do Flamengo, verbalmente, é o Campeonato Brasileiro. Não. Foi o que o Flamengo falou desde o começo da temporada. Mas não num jogo decisivo. E eu acho que é muito mais negociável você gastar a energia que você tem
contra o Palmeiras para se classificar contra o Tátira em casa do que você abrir mão de qualquer coisa contra o Palmeiras jogando no Allianz para jogar contra o Tátira. Aí é uma contradição de discurso. A pessoa pode falar, tudo bem, mas o Campeonato Brasileiro é muito longo, vai ser a 11ª rodada, vão faltar 27 jogos. E tem o Mundial, e tem 2 janelas de transferências, pré e pós-Mundial, e tudo pode mudar. Mas o Calçade tem um ponto importante. Eu concordo com ele. Falou uma coisa eu concordo não com o é ponto prioridade, importante. mas peraí, eu cheguei aqui... Uma dividida. Né? Tem a rivalidade dessa história, a rivalidade maior dos últimos anos do futebol brasileiro. Você imagina se o Felipe Luiz está começando agora como treinador. E ele gera um certo entusiasmo porque ele está indo bem. E, de repente, você, na Libertadores, encontra uma campanha que não é compatível com essa expectativa que foi criada em torno do nome dele. E o Flamengo vai explicar para sua galera, gente, Libertadores, esse ano nós estamos dando bola, não. Uma coisa é o objetivo Brasileirão, eu acho que isso, no caso do Flamengo, no caso do Flamengo, por tudo que o Flamengo representa, pelo investimento, por ter no banco, quando as coisas estão bem, ele pode ter no banco Bruno Henrique, ele pode ter no banco Cebolinha, ele pode ter jogadores muito importantes no banco de reservas que são capazes de virar um jogo. Mas você não vai simplesmente, neste evento muito claro, que é a Libertadores da América e uma classificação, primeiro classificar em segundo neste grupo em que o Flamengo está, já não é legal. Você vai falar, poxa, não foi bem. Ninguém vai poder provar. Uma coisa é você ser o segundo no grupo do Internacional, do Bahia, do Atlético Nacional, que é uma roubada. A outra é aquele grupo que o Flamengo, você fala, o Flamengo vai tirar de letra esse grupo. E não foi isso que aconteceu. Mas é uma situação de aposta, né? Não, agora ela é concreta. Não, então, já está. A briga é essa. Tá, garantir a segunda colocação em paz mas e azar de quem pegar o Flamengo nas oitavas de final. Já não é legal. É difícil. Se classificar como segundo não é legal. Concordo. Por mais que ele diga que o foco é Brasileirão, você tem 38 rodadas. A Libertadores é um mata-mata o tempo todo. Agora ele se classificar em segundo, que não é legal. Por quê? Porque o seu grande rival no Campeonato Brasileiro hoje é o líder da Libertadores. Aí você fala assim, peraí, mas se o Brasileirão é o meu foco e eu não sou líder, é a Libertadores, eu também não estou com uma campanha legal. E o meu rival, que é o rival dos últimos anos, ele está liderando tudo e já é a melhor campanha da Libertadores. Se não entrar em campo, e de repente pode abrir 7. já é. Deixa eu fazer uma pergunta então para a mesa, não só para ti. Vai lá. Se você tem Gerson e Arrascaeta bem para um dos jogos, em qual deles você escala? Ele vai escalar, Eu escalo contra o Palmeiras. Eu acho que ele vai escalar um num jogo, outro no outro. Perfeito. Eu acho que o Flamengo tem Porque o pior é não ter os dois, como hoje. O que você... Aí o Flamengo, ali, ó. aí vira um Flamengo Frankenstein. Assim, aliás, falar em Sem o Frankenstein, meia por dentro. falar em Frankenstein, nós vamos falar do Corinthians daqui a pouco. Vamos. Foi uma escalação assim que a família Dias faria. Mas é o confronto do Frankenstein com o lobisomem hoje. O negócio foi mesmo. o negócio foi terrível. Eu não acho que o Flamengo está pressionado para a semana que vem. Pressão eu acho muito forte. Não acho, porque o Flamengo de hoje, eu repito, eu não acho que o jogo do Flamengo foi ruim hoje. Também não acho. O Flamengo fez um jogo muito bom contra a LDU. O Flamengo venceu semana passada contra o Bahia. Sabe, eu acho que o que acontece é que o Flamengo vai pagar um preço aí que vai ficar falando pelas próximas semanas e meses em elenco, em reposição para o Arrascaeta. Em Arrascaeta ser um cara que não está 100% quase nunca, muitas das vezes ele está 80%. O que acontece é que o Flamengo e Palmeiras, um Flamengo qualquer time, o Flamengo entra em todos os jogos do Campeonato Brasileiro para não perder. Ele não pode perder. No máximo, se não for bem, ele tem que negociar para empatar. Acontece derrota porque é do jogo, mas o Flamengo ele briga por título. Então não tem, esse jogo ele vai perder. O que vai acontecer semana que vem é um confronto direto. Tem um histórico recente aí de mais de meia década de Flamengo e Palmeiras, então tem uma carga no jogo. Agora, pressão, se o Flamengo perde para o Palmeiras na semana que vem, não acho que ele entra com a corda no pescoço contra o Tátira. É bom dizer, o time do Tátira é ruim. O Flamengo joga para atropelar o Tátira. Qual você acha que seria a reação da Será se o Palmeiras perder para o Palmeiras? Calma. O Flamengo perder o Palmeiras, a reação da torcida que vai lotar o Maracanã contra o Tátira
antes e durante o jogo? Ela vai reclamar na véspera do jogo, na antivéspera do jogo, depois do jogo contra o Palmeiras. E se o Palmeiras- Contra e se- o Tátira, ela vai apoiar o tempo E se inteiro. o Flamengo empatar ou perder contra o Palmeiras? Eu acho que ela vai apoiar o tempo a inteiro. mesma coisa? Ela pode fazer Eu acho que não. burburinho em rede social por causa de um tropeço contra o Palmeiras. A Tem realidade burburinho sempre. é porque tem uma diferença entre a arquibancada e a rede social. E às vezes a gente superdimensiona a rede social. A arquibancada do Maracanã contra o Tátira, a seguir o que a diretoria vem fazendo de entender política de preço, de lotar o Maracanã, voltar a lotar o Maracanã, a arquibancada contra o Tátira, ela vai te abraçar. Porque o Tátira é um time ruim. Se você cumprir minimamente seu objetivo, você vai construir uma vantagem no primeiro tempo, você vai trazer o torcedor. E você vai virar e falar, ó, igual a gente falou essa semana agora, chegou a Libertadores, o Flamengo chegou a Libertadores. Isso vai ser falado. A derrota contra o Palmeiras ela vai incomodar, mas vai incomodar muito mais os tropeços nas rodadas anteriores do que a derrota exatamente para o Palmeiras. Jogou em São Paulo. São Paulo. Jogou fora de casa. Então, eu não sei, te respondendo, eu não sei se a derrota contra o Palmeiras carrega barulho para esse jogo contra o Tátira. Sinceramente, eu acho que não carrega. Eu acho que não carrega. Tivesse empatado contra a LDU, fosse um jogo de vida ou morte, tivesse perdido para a LDU, se o cenário fosse outro, não é o caso. E não acho que o Flamengo esqueceu de jogar bola. Acho que o Flamengo tem problemas de lesão, calendário, sabe? Oscilação natural, o Felipe Luiz não é o Abel. Isso tudo eu acho que vai existir. Não vai ser um Flamengo que alguém talvez tenha projetado, igual o 19, ou que vai brigar por 2 títulos, chegando muito, sabe, uma corrida muito sólida, como foi em 22 ali na época um momento com o Dorival. Então, eu não acho que tem essa pressão. Eu acho que tem um Flamengo que poderia estar jogando mais bola, poderia estar num estágio mais avançado, mas que, com atraso ou não, ele está começando a se encontrar. Eu gosto não é o Flamengo que a gente fica mirando eternamente, mas eu acho que ele está chegando. Eu gosto do futebol do Flamengo, gosto do Flamengo Gosto no meio de semana era para ter vencido por mais, que não o suficiente para ganhar por mais. Acho hoje, inclusive, que enquanto conseguiu esmagar a saída de bola do Botafogo, o jogo se desenvolveu no campo de defesa do Botafogo, o Flamengo fez o suficiente para marcar o gol, a não ser a finalização de qualidade. Então. O negócio da Então, confiança. mas isso não está se repetindo muito. É aí que eu a quero primeira chegar. rodada Toda hora é contra- isso. Eu bati contra na o tecla da Inter não mentalidade. foi Toda hora é isso. O jogo contra o Inter não foi isso. Porque eu não acho que o problema do Flamengo seja qualidade. Não é esse o problema. Mas ele muda radicalmente sem os jogadores de meio de campo. Perde dele. construção. Ele tinha 4 atacantes, o Pulgar está fora, o De La Cruz com o Everton Araújo, então o De La Cruz muito preocupado também, porque o time sobe muito, se o De La Cruz contra o Botafogo desgarrar, ele sabe que ele vai tomar bola em velocidade o tempo todo. Então você já não tem, não que o De La Cruz, você não pode transformar o De La Cruz numa versão do Arrascaeta nem do Gerson. Mas quando eles estão os 3 juntos, é muito interessante. Quando estão 2, legal. Quando não tem ninguém, fala, peraí. Aí você tem 4 caras. O Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro e o Bruno Henrique procurando qual era o dele aqui. Tá bom, quando o Bruno Henrique sobe, a articulação do Flamengo é de quem? É do Alexandro? É do Wesley? Wesley. É do Wesley? Porque se tem o Luiz Araújo, o Wesley vem por dentro. É isso aí. Tá? Ele é articulador? Não vejo. Vejo ele como um jogador agudo que é capaz de, numa jogada de velocidade, diagonal para o gol ou linha de fundo. Então, aquele time que tem o passe abastecendo a profundidade, que é aquele passe em profundidade, você pega Pedro de frente para o gol, você pega o Cebolinha, você pega, no caso, estava no campo Luiz Araújo, podia ser o Gerson, esse passe não existia. Não era o passe do Gerson, não é o passe do Arrascaeta. Então é um time de 4 atacantes que muda radicalmente seu jeito de jogar. Mas muda muito, porque ele está formatado numa outra ideia, numa ideia de articulação. Já que eu ocupo o campo do meu adversário, eu circulo a bola até encontrar o espaço. Eu ocupo o campo do meu adversário contra o Botafogo nesse domingo. E como é que eu circulo se eu perdi o poder de circulação? Eu tenho atacantes. Como é que Então, você circula rápido se você cansa? Por conta de então muda tudo. completamente. Aí fica no 0-0. E o Botafogo, acho que foi esperto. O Botafogo falou assim, vou esperar. É bom lembrar que o recuperar essa Botafogo... bola e lembrar que o Botafogo, para a gente até elogiar aqui o Botafogo, jogou sem o Savarino, já vem jogando sem o Savarino. Faz muita falta. Certo? E hoje sem o Arthur, isso. que está numa fase iluminada. Que está decidindo partidas. E que está decidindo partidas, né? Então, hoje a gente pensar Isso é um passo atrás. Você está falando assim, entendeu? um pouco mais de prudência assim, diante do adversário. Fala, bom, você sabe o modelo do Flamengo. Então, assim, o Botafogo foi articulado hoje dentro de um modelo que ele sabe que o adversário vai exercer. O Botafogo não foi surpreendido em nada.
não tem Arrascaeta, não tem Gerson, mas gosta de pressionar aqui em cima, né, do adversário no campo oposto. Perfeito, vamos aproveitar este espaço, essa vantagem e jogar nas costas de uma defesa que vai subir. É que se a gente falar assim, Arrascaeta e Gerson são mais jogadores do que Arthur e Savarino? São. Pode questionar o nível, se é muito mais, muito menos e tal. Mas, para mim... O combo do Flamengo é mais pesado. Eu acho que o Flamengo adoraria ter o Savarino. Porém... Eu vou jogar na mesma função do Botafogo, mas eu adoraria. Acho que sim. Mas assim, porém, a gente imagina que por questão de elenco, o Flamengo conseguiria se virar um pouco melhor sem os dois do que o Botafogo sem esses dois que eu citei. E no jogo me pareceu que aconteceu isso aí. O Botafogo conseguiu se virar melhor sem os dois do que o Flamengo. É que faltar os dois não dá, como falou o Calçado. Eu gostei dessa ideia de dosar para Palmeiras Eu vejo assim. e para Táchira, porque aí você não fica órfão em nenhum jogo. E cá para nós, é o Táchira também, né, gente? A gente tá falando como se as coisas fossem excludentes. O Flamengo não, se jogar com o Palmeiras, não pode o jogar. Flamengo não pode dar peso. Eu entendo quando o Calçado fala que é o jogo que vai nortear, mas você não pode dar um peso além. O Flamengo, se olhar para esse jogo do Táchira e saber que com uma peça a menos ele ganha bem, com duas peças a menos ele ganha. Comportamento, E com o time acima de completo, tudo. exatamente. Comportamento. Exatamente. E foi o que se elogiou muito no começo do jogo contra o LDU. O comportamento do Flamengo no começo do jogo contra o LDU é interessante. Com 15, 17 minutos hoje contra o Botafogo, é interessante. Esse Flamengo contra o Táchira, se ganhar de menos de 2, eu vou ficar surpreso. O time do Táchira não pontuou até aqui. Exato. Não pontuou. Não é que ele saco fez de um pancadas ponto, da não é Libertadores. que em casa ele dificulta. 5 derrotas. Não é que ele é ruim. Vamos falar ruim. Jogou mal contra o Táchira lá, o Felipe Flamengo, gente, pô. Então, não dá pra te olhar e falar, nossa, mas naquela quarta-feira lá, é igual eu vai falar, porque a Copa do Brasil agora no meio de semana, o Flamengo tem vantagem, mas é bom ficar de olho. Não é bom ficar de olho, gente. Por isso Senão que ele a vai gente tá precisar sendo do coerente passe. com o nível do time. Do passe. É isso. Porque o Táchira, eu imagino que o Táchira agora, depois de 5 derrotas, fala assim, agora nós vamos jogar de igual para igual contra o Flamengo. Não vai fazer isso. O Táchira está tentando não levar 8. Então ele vai fazer ali, pode ser uma linha de 5, agradável, ou no meio de campo, ou perto do goleiro, mas vai ter fechadinho. Se você não tem alguém que coordene o time com o passe, você vai deixar o quê? Para o Luiz Araújo, usando o cenário de hoje. Luiz Araújo pega a bola e leva até dentro do gol. O Cebolinha, faça o mesmo. O Bruno Henrique, o Pedro é o ponto final da coisa. Ele não vai sair driblando todo mundo. O Pedro é o cara da área. Então, ele precisa de pelo menos um articulador para dar sentido a um time que vai encontrar o adversário trancado. Hoje foi um belo exemplo disso. O Botafogo se defendeu bem. E teve oportunidades. Hein? Boas oportunidades. E faltou o articulador. Se tivesse hoje o Flamengo jogando com o seu De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, a chance de ganhar o jogo era enorme. Agora, sobre esse negócio do reserva à altura, ou substituto à altura, né? Não seria um reserva para o Arrascaeta, parece que eu estou no dia da marmota, parece que eu estou num programa de 3 temporadas atrás. Já ouvi isso. Mas é assim que funciona. Essa Verilândia, quando o De La Cruz chegou, você falava disso. Você já discutia isso lá no Bate-Bola Debate, com o Bruno Vicari. Até porque é o seguinte, a CBF vai ter um novo presidente e sabe o que vai mudar? Assim, exatamente. Esse é outro dia da marmota. Então, é outro dia da marmota. Esse é Nós pior. estamos assim, uns 40 anos nessa marmota. Exatamente. Mais ou menos. Esse é pior. Só fiquei curioso com uma coisa aqui, antes de ouvir o Felipe Luiz, porque eu falei aqui sobre o Arrascaeta, o Gerson, e falei sobre o Savarino e o Arthur, e o senhor olhou assim com uma cara... Você tem alguma dúvida? Não, pelo Savarino. O Arthur, eu acho que o jogador do Flamengo não contrataria, apesar de ser um bom jogador. Acho que pelo lado direito ali o Flamengo tem boas opções, não valeria nunca se tivesse a possibilidade de trazer o Arthur. Até porque o Arthur sem bola, para mim, pega pouco, a não ser que ele mude... Não é que ele pega pouco, ele não é consistente, até quando se dedica à marcação, porque ele fala pega pouco, tem que tomar cuidado hoje, porque as pessoas vão ter a impressão de que eu estou falando que o jogador não se esforça e não é isso. Mas o Savarino, para mim, é o jogador que, em forma, seria titular em qualquer time do Brasil. Inclusive no Flamengo. Inclusive no Flamengo. Colocaria Jogando pelo o lado esquerdo. Hoje em dia, então... Olha... Para mim. É um jogador que faz muitas funções. Eu acho que uma das carências raras do Flamengo é que Arrascaeta joga numa função. De La Cruz joga bem como segundo e é um meia razoável. O mais elogiado de todos os jogadores do Flamengo quem é? É o Gerson. Que joga em qualquer função. É o Coringa. No meio de campo. Então, ter um Savarino no elenco
que eventualmente pode jogar por dentro, na falta de um Arrascaeta, que pode jogar pela esquerda, que pode jogar pela direita, que faz gols, que está acostumado com jogos grandes, é uma coisa muito boa para qualquer equipe. E ele faz muita falta ao Botafogo. Eu acredito até que a ideia de jogo do Botafogo, o desenho, o Botafogo jogou basicamente um 4-4-2. Ali 4 jogadores marcavam muita marcação no meio do campo, o Juan e o Igor mais avançados. Com o Savarino, você pode jogar assim e vai ter muito mais chegada, vai ter mais contra-ataque, vai ter mais construção, você pode jogar 4-2-3-1, você pode ter o Savarino por dentro. Ele amplia muitas possibilidades de desenhos táticos para o treinador, sem perder a ideia de jogo de um time que joga muito mais no contra-ataque do que com posse de bola. Então, se me perguntasse assim, o Savarino, se o Flamengo pudesse ter, obviamente, alguém no Flamengo pode me desmentir, mas se tivesse a possibilidade, tentaria contratar. O Calçade falou do Flamengo, que é um com o Arrascaeta e outro sem. Isso vale muito para o Botafogo em relação ao Savarino. Né? O Savarino é o sobrevivente daquele trio de ouro que 2 foram embora, Luiz Henrique e o Almada. E o Savarino é um Savarino muito diferente do tempo do Galo, né? Quando ele era mais o Savalizo. Isso. Ele é um jogador que, eu não sei se a palavra Fez muita falta quando saiu, hein? eu não sei se a palavra é evolução, porque ele já era capaz disso, mas no Botafogo ele teve oportunidade de ser mais do que o Savalizo de outros tempos, né? Então é um jogadoraço mesmo. Eu acho que até para ranquear os 4 que você colocou ali, Vai lá. eu ainda ponho o Arrasca na frente, mas com características totalmente diferentes, Savarino e Gerson. Se o Arthur. Savarino fosse argentino ou uruguaio, com todo o futebol que ele mostrou no futebol brasileiro, o tamanho dele seria maior. Sem dúvida. Vamos ouvir o Felipe. Ele vai aos trancos e barrancos, empurrado, e vai retomar a vida de atleta que ele tinha até dezembro do ano passado. Não, o Neymar ele não tem essa vida de disputa. Nem para falar se faz gol. Alguns anos. Não. Disputa em alto nível, suportar disputa, vencer disputas, entregar partidas em sequência. Desde quando saiu da França. Há muito tempo. Pré-Copa de 22, talvez. Não, a gente já mostrou esses números. Você tem, sim, mais de... Pós-Copa de 22 ele não teve. Você encontrar mais de 30 jogos é um milagre. Isso demora mais a retomar. O que também não quer dizer que eu não acredito, por exemplo, no Neymar numa Copa do Mundo, porque é o que a gente sempre fala. Um mês. Se ele resolver ser atleta por 3 meses, jogar um mês de bola, ele joga uma Copa do Mundo. É o que você espera dele. Ele não vai Isso é uma decisão do Neymar. Exatamente. Talvez o debate seja que é o que o Vitor propõe aqui. Ele não vai, ele vai. O que ele vai fazer nos próximos 6 meses? Pois é. Onde ele vai entrar na ajuda ao Santos? O que é o Santos refém do Neymar, esperando o quê do Neymar? Entendeu? Acho que Porque essa assim, é uma... o Bini acha que os Estados Unidos, eles contratam jogadores muito interessantes, eles vêm para a América do Sul, eles têm um trabalho de scout fantástico, eles levam jogadores que depois os times da América do Sul vão buscar lá, porque não enxergaram. Tá bom, eles têm o Messi, eles têm o Suárez, mas esses caras entram em campo. Aí eu te pergunto, um cara que não entra em campo e que vai ganhar alguns milhões de dólares por mês para fazer o quê? Cara, americano, você não vai passar a perna neles. Acho que gostam de jogadores midiáticos e também de bons jogadores. Mas sem botar o pé em Hoje em dia- Mas hoje em dia qual é a história Cara, precisa jogar. É que se ele não puder mais jogar, Qual é a ninguém história? vai contratar. Mas não, Biner, não Tem que há... jogar. Biner, Em algum momento ele vai ter que jogar mais. Não há um histórico recente, e recente nós estamos falando de 3, 4 anos, que sustente uma contratação hoje. É que eu acho que a lesão dele, a última séria, não essa, muscular, é uma fatalidade que pertence ao jogo. E a última muscular é um descuido por uma recuperação acelerada ou mal feita ou sem medida. Eu acho que, como exemplo, tem o Pedro, que teve uma lesão séria. Olha como o Flamengo é comedido para utilizar o Pedro. O Neymar entrou em campo e sabe qual o jogo. Como o Palmeiras é comedido com o Paulinho. Então, assim, eu acho que isso foi mal feito. Não sei como vai ser de agora em diante. O maior exemplo para mim é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique teve uma contusão no joelho no Flamengo que moeu o joelho dele. Perfeito. Multiligamentar, algo que você falava, será que esse cara vai conseguir voltar? E ele voltou, mas ele só voltou porque ele quis voltar. Se ele entregasse, ele não ia voltar. E eu não vejo o Neymar com essa volúpia toda de voltar, porque a vida está muito boa sem fazer nada. Né? Eu acho que o Neymar quer fazer uma grande Copa do Mundo e ser campeão do mundo. Eu acredito nisso. Mas Se ele vai fazer alguma coisa para isso, eu não sei. Eu acho que ele quer. eu também, mas não dá pra fazer todo uma mundo grande quer Copa alguma do Mundo. coisa, Birner, mas se não fizer nada por isso, não vai conquistar. Não vai chegar. Pedrão, Oi. é a nossa gloriosa CBF, hein? Com o resultado, o Flamengo foi a 18 pontos e segue na segunda colocação na tabela do Brasileiro. Mas como venceu o Bragantino na rodada, o Palmeiras foi a 22 e abriu 4 pontos de vantagem para os cariocas.
Por sua vez, o Botafogo agora tem 12 e termina a nona rodada na 10ª posição. Em ótimos momentos na temporada, Arrascaeta e Arthur fizeram falta para o Flamengo e Botafogo, respectivamente. O uruguaio foi poupado devido à sequência desgastante de jogos e o jogador alvinegro não foi a campo porque sentiu um incômodo na coxa direita. O Botafogo agora ostenta uma invencibilidade de 4 anos enfrentando o Flamengo como visitante no Brasileirão. A última derrota para o rival nessas condições foi em 2022. Nos 3 anos anteriores, o alvinegro venceu. O Flamengo foi muito superior nos primeiros 30 minutos do clássico, dominando as ações e sufocando o Botafogo, que por sua vez se defendeu bem e não cedeu muitos espaços ao rival. Aos poucos, a equipe comandada por Renato Paiva foi se soltando e quase marcou um chutaço de Cuiabano. Antes, o Fla já havia assustado em chegada de Luiz Araújo, que John defendeu. No segundo tempo, as equipes se alternaram, mais no comando da partida. O Botafogo tomou as rédeas do jogo durante 10 a 15 minutos e por muito pouco não abriu o placar, mas Rossi trabalhou bem em pelo menos 2 defesas importantes. Os minutos finais reservaram o rubro-negro buscando o gol e pressionando, mas sem conseguir levar muito perigo. O Flamengo volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo para fazer o confronto direto contra o Palmeiras, com bola rolando às 16 horas. Em São Paulo, já o Botafogo enfrenta o Santos no dia 1º de junho, na Vila Belmiro. Mas antes disso, tem Copa do Brasil. O próximo compromisso das duas equipes na temporada é na Copa do Brasil. O Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba na quarta-feira, no Maracanã. E o Botafogo encara o Capital na quinta, na casa do adversário.